estou gravando e depois coloco lá para vocês no Classroom, tá? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada aqui. Olha só, lá no Classroom eu coloquei em atividades, recursos, esses 3 manuais de Grasshopper, certo? Porque um dos objetivos da nossa disciplina é vocês também saírem daqui feras em Grasshopper, né? Ah, professor, por quê? A gente quer otimizar nossos processos para a gente se divertir na parte legal, que é a parte criativa, né? O que é que são esses livros, galera? Só para vocês terem uma visão geral, né? Esse livro, Generative Algorithms, ele é um clássico do Grasshopper, porque ele tem alguns manuais bem elementares de como vocês já partirem fazendo coisas muito legais no Grasshopper, né? Então, eu estou só passando aqui rapidinho para vocês terem uma visão geral, que depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas vocês vão ver que com pouca prática, dando uma olhada lá no manual, vocês vão ver que já conseguem fazer umas formas super interessantes e não significa que a gente está aqui procurando formas bizarras em arquitetura. Não é isso, né? Mas é para vocês pegarem de maneira geral como é que o Grasshopper funciona, né? E é um manual muito legal, divertido, facinho vocês fazem coisas aí até para pré-fabricação, né? Para corte a laser, muita coisa legal. Isso aqui vocês não vão precisar usar aqui para a disciplina, mas é uma sequência de manuais que pode ajudar vocês aí a se desenvolver mais no Grasshopper, né? Esse segundo livro aqui também é um clássico importante do Grasshopper e eu sugeriria. O que é que a gente está fazendo aqui, galera? Vocês avançaram um bocado fazendo lá os vocabulários de vocês, modelando no Rhino, colocando as operações de linguagem, né? E produzindo as composições de vocês. Legal. Agora a gente vai dar um passinho para trás para descobrir como automatizar esses processos, né? Isso vai mudar um pouquinho a nossa forma de pensar e de operar. Porque antes vocês estavam naquele trabalho muito manual, né? E a gente quer agora trazer o computador para ajudar a gente a reduzir o trabalho manual, para a gente ter menos trabalho operacional e mais trabalho criativo. Esse é o objetivo, né? Nesse livro aqui, Algorithms Aided Design, particularmente nos interessa, galera, o capítulo 2, ó. Então, acho que vale a pena. Ah, professor, nunca mais usei o Grasshopper, estou muito perdido, não me convenci que vale a pena e não quero me convencer nunca, tá tudo bem. É a sua vida, né? Mas vale a pena dar uma olhada nesse capítulo 2, porque ele mostra como que o Grasshopper opera, né? E essa é a parte da luz que eu queria dar para vocês, coisas fundamentais aqui sobre o Grasshopper. Por que eu pedi para vocês abrirem aí o Rhino e Grasshopper? Ó, galera, tem 2 coisas que eu uso sempre aqui no Grasshopper, que é esse Param Viewer e o Panel, né? Normalmente eu crio eles, né? Então vou dar aquele clique duplo aqui na tela, vou começar a digitar aqui Param Viewer, vai aparecer esse íconezinho aqui da árvore, ó, e o Panel também, né? Normalmente eu até crio um scribble aqui e chamo de verificação.
e eu vou agrupar isso aqui, ó. Beleza. Então é nossa caixinha de ajuda, certo? Olha só, galera, eu vou criar aqui uma linha de um ponto até outro ponto, ó. Criar uma linha, digitei line, criar uma linha entre dois pontos, né? Ele está me pedindo aqui, vou deixar dividido aqui, ele está me pedindo um ponto de início e um ponto de final. Vou entrar aqui com construct point, que é um ponto a partir de 3 coordenadas. Então já sei que é um ponto ali no começo. Cliquei na caixinha segurando o Alt e arrastei, ele duplicou. Os dois estão, a princípio, ó, se eu botar aqui o mouse, na coordenada 0, né? Eu vou criar aqui um slider que vai de 0 menor que... Vai continuar no 0 e vai até o número 10. E vou sair copiando aqui. Depois o vídeo vai estar lá, galera, e vocês podem ir fazendo com calma. Só para a gente reaquecer os motores do Grasshopper. Olha aqui o que é que aconteceu, galera. Todo o ponto de início e o ponto de partida está na coordenada 0. Se eu mudar a coordenada y, lá na tela já criou a minha linha, ó. Coordenada x, coordenada z, e eu tenho aí uma reta na diagonal. Vou deixar ela só no z mesmo. Criei aí uma linha que vai do ponto 0 ao ponto 10 na coordenada z. E eu vou criar aqui um comando chamado divide, ó. Divide curve, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai dividir a curva, eu vou pegar essa linha e vou usar como curva base. Olha só que ele já gerou ali as divisões, né? Vou criar outro slider aqui, que vai de 0 a 10, partindo da casinha 3. E botei aqui, ó, na contagem. Então, ele dividiu a linha 3 vezes. Poderia escolher aqui parametrizar, ó, a quantidade de divisões. Beleza. Olha só, galera. Antes de avançar aqui um pouquinho, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou checar o que é que está saindo desse resultado aqui, desse output points, né? E eu vou conectar ali, ó, tanto no param view como no panel. O que é que está acontecendo, galera? Isso aqui é uma das coisas mais importantes do Grasshopper, né? A gente está trabalhando com dados, né? A gente está trabalhando com lista de informações. O param view, se eu der um clique duplo nele, ele vai mostrar aqui nesse formato, ó. Vai alternar aí entre os formatos de visualização, que é a sequência de banco de dados, né? A sequência de base de dados, como que ele está organizado e quais são os dados aqui embaixo no panel dessa lista, ó. Se eu alterar a quantidade de subdivisões, vocês vão ver que esses dados mudam ali, ó, né? Por quê? Porque as informações que a gente opera no Grasshopper, elas são informações de dados, são listas, né? Se eu der um flatten aqui, ó, eu na verdade só tenho
Pronto, era isso que eu queria ver. Não é o flat. É o graft, né? Ó, aqui ele está mostrando para a gente quais são esses dados. Dividir em 7, vou deixar em 3. Olha só, 3 divisões, tá lá. A hierarquia é porque eu preciso dar um flatten também. Não, não é o flatten. Foi mal, galera. Ele está mostrando as divisões, tanto como que ela está encadeada lá no meu, né? São 4 pontos, são divididos em 3. 1, 2, 3, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 conjuntos de dados, né? E cada um deles, os pontinhos lá com as suas coordenadas. Se eu segurar o Ctrl e desconectar, eu posso continuar brincando com isso. Vamos supor que eu queira criar um círculo, certo? Um círculo a partir... Pronto. A partir do seu centro, ó. Se eu pegar cada um daqueles pontos e jogar aqui como centro, automaticamente, ó, eu já tenho os 4 círculos, né? E mais um slider aqui que vai de 0 a 10. Posso alterar o raio de cada um desses círculos. Vamos ver o que é que está resultando aqui. Mais uma lista. Param view. E tá lá, ó, os 4 círculos. Galera, isso aqui, se a gente prestar atenção, o que é que ele está dizendo? Ó? Eu tenho um grupo de lista 00 e dentro desse grupo eu tenho 4 objetos, ó, cada um desses círculos, né? Se eu der um simplify, não aconteceu nada porque eu não tinha dado o graft, foi mal. Olha só, quando eu dei o graft, ele subdividiu aqueles círculos que estavam dentro de um mesmo grupo em grupos diferentes, né? Caso eu quisesse escolher, por exemplo, só esse círculo para fazer a alteração. Vamos fazer uma simulação aqui? Eu vou pegar aqui um list item. E eu vou pegar esse grupo que está saindo assim, poderia trazer simplesmente direto aqui da lista, né? Ou é a mesma coisa de eu pegar aqui do panel, não tem problema. E ele está perguntando o índice. Vamos dizer que eu quero pegar o círculo 2, ó, né? Esse segundo que está saindo de baixo para cima. Então, eu vou botar aqui o índice. São 4, 0 a 4. Mas eu quero pegar o círculo 2, ó. Olha só. Que não foi. A lista é essa. Claro, eu preciso... Por que que ele não pegou, gente? Ah, tá. É porque ele tá pegando do pena. Não, é isso mesmo. Não, o pena era só para verificação, né? Então tá aí. Ele pegou o item 2, né? Se eu alterasse isso aqui, tá vendo que eu posso escolher entre os outros. Vamos supor que dessa lista eu quisesse escalonar só esse item, né? Scale essa geometria
Já foi lá. E o fator, vamos botar aqui de 0 a 10 também. Gente, isso aqui é só um tutorial, né? Só um tutorial. Ah, é porque eu tenho que pegar o centro dele, né? O centro também é uma lista, que é um desses pontos. Também vou pegar esse pontinho aqui. Mesmo índice, tá certo? E isso aqui pra lá. Agora foi. E aí eu dei o scale só naquele círculo, né? Se eu alterasse o scale, ia continuar, né? Então, galera, de maneira geral, né, alguns elementos que vão aparecer aí na maioria dos projetos de vocês, né? A linha, muito provavelmente, né? O círculo, muito provavelmente, a divisão, né, do círculo ou da linha, eu poderia ter pegado esse divide e ter dividido esse círculo em seções diferentes, que é onde vocês distribuíram aí os objetos de vocês, né? Vocês não precisam fazer exatamente isso aqui que eu fiz, né? Eu estou só mostrando para vocês, de maneira geral, como que o Grasshopper opera em termos de listas e conjuntos de dados, para vocês escolherem esses objetos, né? E começarem a operar, né? E aí, voltando lá, por isso que eu falei desse capítulo 2 desse livro, né? Para vocês entenderem melhor como que o Grasshopper opera em termos de dados, né? De conjuntos, de grupos de dados e de listas, né? E aí entra o terceiro livrinho que eu coloquei lá, que também vai ajudar. Ah, professor, mas eu não sei como é que faz o meu círculo no Grasshopper, não sei como é que faz o meu quadrado. Selecionar uma aresta do quadrado. Aí entra o terceiro livro lá. Cada caso dos projetos de vocês é um caso. Eu estou pedindo para vocês começarem a investir nessa leitura para que a gente avance um pouquinho lá no, no Grasshopper. E claro, vocês não vão precisar ler esse manual todo, né? Mas lá no final, ele tem uma lista, ó, dos principais parâmetros do Grasshopper. Então, criar uma curva, criar um círculo, criar uma geometria, né? Criar uma grade. Alguns de vocês usaram grade, né? Dados de entrada, botão ligar e desligar. Então, algumas coisas. Olha o tal do Param Viewer, que era aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Claro que vocês não vão precisar dominar isso tudo, né? Mas esse livro, ele funciona como uma espécie de dicionário. Ah, o que é que eu quero? Vou digitar lá, pesquisar no dicionário e ver se o manualzinho direciona vocês para o que vocês precisam fazer. Beleza? Tá tudo lá. Fica aí um vídeo também de norte para vocês começarem de vocês. E aí vocês vão me chamando e eu vou ajudando individualmente. Beleza? Maravilha. Se eu não estivesse gravando, seria fantástico, né?